Chega mais, seja bem-vindo ao Bari News, o seu canal da Bari. Eu sou Ana Carolina Moreira, cirurgiã bariátrica, e estou aqui com uma equipe de profissionais nota 10, trazendo sempre um assunto relacionado à bariátrica para aumentar seu conhecimento no assunto. Você já deve ter ouvido falar que tem dois tipos de cirurgia bariátrica, né? Uma que mexe no estômago e também desvia o intestino e a que só corta o estômago. Isso até é correto, mas a verdade mesmo é que existem vários tipos de cirurgia bariátrica. Alguns que inclusive ainda estão sendo criados, pesquisados, validados. Alguns que já foram muito populares e caíram em desuso porque não se mostraram efetivos ou seguros o suficiente. E daí temos que hoje, aqui no Brasil, mais de 90% das cirurgias se encaixam em uma dessas duas opções. O famoso bypass gástrico em Y de Roux, que antigamente chamávamos de cirurgia de Fob Capella, em homenagem aos seus inventores, ou a famosa gastrectomia vertical, também conhecida como sleeve, que quer dizer em inglês manga de camisa, e você vai entender o porquê. Começando pela diferença anatômica entre as duas. O bypass é uma cirurgia na qual nós diminuímos o estômago, transformando a parte que recebe o alimento em uma bolsinha pequena de cerca de 50 a 60 ml de capacidade e conectamos esse pequeno estômago a uma parte mais baixa do intestino delgado, provocando um desvio no alimento, que é o significado de bypass no inglês. Nenhuma parte de nenhum órgão é retirada do corpo, existe apenas esse desvio que é feito. De um lado chega o alimento e do outro chegam as enzimas digestivas vindas do estômago remanescente, do duodeno, do pâncreas e do fígado. Assim, o alimento passa mais rápido pelo intestino, é menos absorvido e esse processo libera uma série de hormônios super importantes para uma melhor queima de energia e regulação do apetite. Tudo isso junto leva a uma perda média de peso de 30 a 40% após 1 ano e meio a 2 anos de cirurgia. Já a gastrectomia vertical consiste em uma cirurgia que corta e retira do corpo grande parte do estômago. Nosso estômago originalmente tem uma capacidade de mais ou menos 1,5 litros quando totalmente cheio, com um formato parecido com o de um melão e passa a ter cerca de 200 ml, é um formato mais parecido com o de uma banana ou de uma manga de camisa, daí o nome americano ter ficado sleeve. Essa cirurgia não tem aquele desvio intestinal, o que traz um efeito hormonal um pouco menos potente, mas também com ótimos resultados. Uma perda média de 25 a 35% do peso ao final de 2 anos. E algumas vantagens em não se mexer no intestino, como menos ocorrência de aderências intestinais, manutenção da anatomia do duodeno para efeitos de endoscopia dos canais do fígado caso necessário. E, em contrapartida, pode ocorrer mais refluxo ácido alimentar, com azia e vômitos. E no longo prazo, a manutenção da perda de peso também pode ser um pouco mais desafiadora. Pontos importantes. Ambas cirurgias possuem riscos e duração semelhantes. E a suplementação de ambas é muito parecida. Anota bem isso aí, para a vida toda. Muita gente tem a ilusão de que a gastrectomia vertical é menos arriscada e necessita de menos suplementação de vitaminas, mas isso é um mito que pode atrapalhar muito o paciente e levá-lo a fazer escolhas ruins. E como escolhemos qual técnica fazer? Bom, uma coisa é certa, se uma fosse absolutamente melhor do que a outra, só existiria uma técnica e pronto, né? Então precisamos entender que se existem duas boas técnicas disponíveis, precisamos identificar o melhor momento de usar uma ou outra. Um exemplo de um caso em que tendemos a escolher o bypass: pacientes diabéticos e que tenham refluxo. Um exemplo clássico em que pensamos mais no sleeve: pacientes com múltiplas cirurgias intestinais ou com necessidade de fazer endoscopia dos canais do fígado com certa frequência. Esses são apenas alguns exemplos para você ver que precisamos estar bem atentos a todas as particularidades de cada paciente e sempre direcionar a escolha da melhor forma, compartilhando informações e responsabilidades. É uma decisão importante, tomada de forma conjunta. Gostou? Quer saber mais do assunto? Pode colocar aqui sua dúvida, elogio ou nos chamar pelos contatos que ficam aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima!